Faz quase 8 meses desde a primeira vez que eu fiz um vídeo falando sobre a comunicação da extrema-direita e da esquerda. E em 8 meses a comunicação da extrema-direita mudou muito. Eles se profissionalizaram de uma maneira muito veloz, muito rápida, porque eles têm dinheiro público, é claro. Antes eles não tinham dinheiro público, mas eles já tinham uma comunicação muito efetiva. Com dinheiro público tudo ficou ainda mais fácil. E no lado da esquerda, não. No lado da esquerda, comenta aí, mudou alguma coisa na comunicação da esquerda nos últimos 8 meses? Quando você vai ver quem consegue furar a bolha, quem fura a bolha? É sempre a direita ou é a esquerda? Porque eu, Thiago, eu não vejo a esquerda furar a bolha. Eu vejo que sempre que acontece alguma coisa, o Bolsonaro consegue impor a narrativa dele, dos fatos, para a extrema-direita e para muitos dos cidadãos despolitizados. E a esquerda não. A narrativa da esquerda fica ali na bolha da esquerda, o pessoal de esquerda replica aquilo, mas a esquerda fala para a própria esquerda. E tem muita gente que parece até acomodada com isso, parece que gosta dessa situação, não quer se arriscar a falar para o pessoal de fora da bolha. Já a extrema-direita não, eles conseguem alcançar todo mundo. Como? Com um sistema robusto de comunicação e até algum tempo atrás com apoio de parte da grande mídia. Agora eles usam apenas o sistema robusto de comunicação porque a narrativa que a extrema-direita está tentando impor é uma narrativa genocida, é uma narrativa que vai levar à morte de milhares de pessoas. Então a mídia não está embarcando nessa, que é a narrativa de que temos que voltar a trabalhar e que o isolamento social é inútil, inclusive isso eles falam, e que não está tendo mortes no Brasil por conta da crise sanitária, de que essas mortes são fake, e que inclusive as mortes na Europa são fake. Essa é a nova estratégia da extrema-direita. Eu vou falar já qual é a estratégia deles, o que a esquerda deveria fazer para parar o avanço da extrema-direita com essa estratégia. Mas antes disso, se você quer ver a esquerda prosperar, se inscreve no canal, porque aqui a gente dá dicas para a esquerda, a gente fala o que tem que ser feito, a gente faz críticas construtivas todos os dias e faz oposição ao governo Bolsonaro. O Bolsonaro, cada dia que passa, ele dá um passo a mais contra a democracia e a gente aqui, a gente denuncia isso e fala na lata. Então, vem com a gente, é 1 segundo se inscrever no canal e é de graça. Então, venha. Agora vamos falar sobre qual a estratégia da extrema-direita, dos bolsonaristas. A estratégia deles é mais ou menos simples. O Bolsonaro vai apostar em fake news. Ele vai apostar em fake news. Ele vai tentar fazer as pessoas voltarem ao trabalho, tentar, usando a máquina de comunicação dele, que é uma máquina muito robusta, são milhares de robôs no Twitter, milhares, quando eu digo, 50, 60, 100 mil robôs no Twitter, no mínimo. São milhares de robôs no WhatsApp. Teve um dia, cerca de uma semana atrás, que os bolsonaristas fizeram mais de 700 mil postagens no WhatsApp, postagens de robôs. Então, robôs fizeram 700 mil disparos em um dia. Então, ele vai usar essa máquina de comunicação, que tem mais de 15 mil grupos no WhatsApp, que tem centenas de páginas no Instagram, que tem vários blogs de extrema-direita, para tentar convencer a população de algumas coisas, mas as duas principais. Que não tem problema sanitário nenhum no Brasil, não tem problema na saúde, pode sair e trabalhar. E 2, todas essas mortes são fake news. É isso. Hoje no Twitter, vários robôs, aí são robôs mesmo, robôs do pior tipo, aqueles que você coloca uma mensagem e eles saem replicando a mesma mensagem, igualzinho, copia e cola um do outro, porque é a mesma mensagem, e saem replicando. Vários robôs começaram a falar no Twitter uma história de um borracheiro, o primo do porteiro do meu prédio, ele é borracheiro, ele estava trocando o pneu de um caminhão, explodiu o pneu, ele morreu e falaram que foi por causa de vírus. E aí tem uma certidão de óbito ali que claramente é um Photoshop bem mal feito e eles começaram a replicar isso. Mas vários robôs começaram a copiar, colar a mensagem. Na copiar e colar, alguém programou, o robô manda a mesma mensagem com a foto ali da certidão de óbito falsificada, que ninguém morreu de pneu estourado. Deve ter no Brasil uns 10 mil porteiros cujo primo é borracheiro e morreu hoje. Que morreu de primo de porteiro, que é borracheiro hoje,
trocando pneu de caminhão não tem igual. Nunca se morreu tanto borracheiro no Brasil igual hoje. Foram uns 10 mil que os robôs... Algum problema aconteceu porque eles todos enviaram a mesma mensagem. Geralmente robôs, quando eles estão agindo, eles enviam mensagens diferentes, talvez parecidas, sempre na mesma linha de raciocínio, para tentar impor uma narrativa, mas mensagens diferentes. Nesse caso era uma mensagem muito específica e programaram errado os robôs e eles mandaram todos a mesma mensagem, chegou até a estar no top 20 dos assuntos do Twitter, tava ali borracheiro, porque então, o primo do porteiro borracheiro morreu e falaram que foi o vírus. O Bolsonaro ele está tentando convencer as pessoas de que essas mortes são fake, de que estão tentando mudar a certidão de óbitos, que estão mudando, na verdade, certidões de óbitos para falar que pessoas morreram por vírus, pessoas que na verdade morreram de outras coisas. Essa é a narrativa deles. Eles já falaram, o Bolsonaro falou isso, tem vídeo dele com todas as letras falando que as mortes na Itália são idosos que morreram de velho e de outras doenças. Que ninguém morreu de vírus na Itália, que é tudo fake news. Inclusive, eu queria um posicionamento da Embaixada da Itália sobre isso, porque é uma vergonha o presidente do Brasil falar isso e a Embaixada da Itália ficar caladinha. Então, o Bolsonaro ele tenta colar, voltem porque não tem problema nenhum, as mortes são fake news e dane-se. E aí, sabe o que vai acontecer? O bolsonarismo vai começar a maquiar os números, ele já está fazendo isso. O ministro corrupto da saúde, muita gente não sabe, se você não sabe, esse ministro da saúde ele é investigado por desviar quase 10 milhões de reais quando ele foi secretário da saúde, muito tempo atrás, no Mato Grosso. Ele só não é réu e talvez só não esteja preso porque ele é ministro e ele tem foro privilegiado, só por isso, senão ele já seria réu e talvez já estivesse preso. Só por isso, porque ele é ministro. Então, o ministro corrupto da saúde, ele está falando para as secretarias de saúde, tanto dos estados como as municipais, para só testarem casos muito graves. Então, se você tiver 6, 7, 8 sintomas, mas você não tiver num caso muito grave, não vão fazer o teste em você. E aí, quando eu falo, no Brasil tem 4 mil casos, tem muito mais. Mas muito, muito mais. Então, o Bolsonaro maquia os números para baixo, os números são maquiados. É um número que seria muito alto, você passa uma maquiagem e esse número fica um número bonitinho, só 4 mil. Pô, comparado com outros países bem menores que têm mais casos, o Brasil não está tão ruim. E aí o número de mortes também é maquiado, até o momento tem 132 mortes, se eu não me engano, mas teve uma notícia de alguns dias atrás, lá em Minas Gerais, de uma funerária que recebeu 23 corpos de pessoas que morreram com problemas respiratórios. E todas elas estavam dizendo assim, escrevia que era por causa do vírus, mas não eram casos oficiais, tanto é que não tem 23 mortes em Minas Gerais contabilizadas ainda. E aí o que acontece? O governo pode estar maquiando os números para baixo. Essa vai ser a estratégia do Bolsonaro. E nisso ele conta com o apoio de governadores e prefeitos, sabe por quê? Porque nenhum prefeito quer ter muitos casos e muitas mortes na cidade dele, porque é ruim politicamente para o prefeito. O prefeito quer se eleger em outubro, se tiver eleição em outubro, eu não acredito. Eu acredito que a eleição vai ficar para o ano que vem e olhe lá. Mas o prefeito quer se reeleger, então ele não quer que tenha muito caso na cidade dele. Ele quer falar que ele é competente, que ele conseguiu conter a doença. Então os prefeitos, eles não ficam tristes, eles podem até ordenar que as secretarias não façam muitos testes e que quando a pessoa morreu de problema respiratório, não fez teste, não faça agora, porque é um caso a menos e fica ruim para mim. E os governadores também, nenhum governador quer ser o responsável para falar, nossa, meu estado aqui está fora do controle. Não, todos querem falar, jogar para o público, dizendo que os estados deles estão mais protegidos. Então, direta ou indiretamente, os prefeitos e governadores acabam ajudando a estratégia do Bolsonaro, que é a estratégia do governo federal de dizer que, não são tantos casos no Brasil e as pessoas não morrem disso, só morre velhinho e morrem de outras doenças. Um cara, por exemplo, morreu um cartunista ontem, ele tinha outras doenças sim, e o Carlos Bolsonaro falou, não, é mentira, ele não morreu disso, ele morreu das outras doenças. Não, ele estava vivo. Tinha 70 e tantos anos vivo com as outras doenças. Ele não morreria, talvez ele ficasse mais 10, 20 anos vivo. Mas veio o vírus e matou. Então os bolsonaristas, e nesse caso foi o Carlos Bolsonaro e o Gabinete do Ódio, começaram, ele chegou até a entrar nos Trending Topics, nos top 10 do Twitter, o nome dele, porque os bolsonaristas começaram a jogar nas redes, não, morreu por causa de outras coisas. E agora eles estão
frenéticos no WhatsApp. No WhatsApp dos grupos bolsonaristas está frenético. Ninguém está morrendo, as mortes são fake news, os números são todos maquiados, não acredito nos números. É isso que os bolsonaristas estão fazendo para ver se as pessoas voltam a trabalhar, que é isso o que o Bolsonaro quer. Ele quer o caos total. É assim que ele vai ganhar, porque ele acha, e aí não ache que os bolsonaristas são estrategistas de primeira, que eles são pessoas inteligentes, que eles são gente assim que joga xadrez. Não, eles são burros. Eles acham que vai morrer 5 a 10 mil pessoas apenas e que aí no fim do ano vão falar, tá vendo? Não se fecha o comércio por causa de 5 ou 10 mil pessoas. Porque realmente, quantas pessoas morrem de câncer, morrem disso, morrem daquilo, morrem de pneumonia, de tiro, de assalto, de outras coisas. Muito mais. Então 5 mil pessoas não tá nem na margem de erro de uma outra doença que mata mais. Não se para o país por causa disso. Só que eles são errados. Esse é o problema deles. Eles são errados. Os estudos, e aí quem diz não sou eu, quem diz é o mesmo estudo que o Donald Trump, o Boris Johnson, em quase todos os países do mundo estão se baseando. Diz que se não fizer nada, no Brasil vai morrer 1 milhão de pessoas e não 5 mil. 1 milhão. E aí, esse é o problema deles. Eles não acreditam em ciência, eles não acreditam em estudos. Eles são muito, mas muito competentes em se comunicar, em criar uma narrativa, distorcer os fatos e convencer as pessoas disso, as pessoas despolitizadas. Ele tem a bolha aqui da esquerda, a bolha da extrema-direita, eles furam a bolha, chegam no cidadão despolitizado. A esquerda não faz isso, a esquerda não é competente, a esquerda falha miseravelmente nisso. E comenta aí, faz 8 meses desde a primeira vez que eu falei de comunicação em redes sociais. O que mudou na comunicação da esquerda? Deixa nos comentários. A direita cada vez está crescendo mais e mais e mais. E a esquerda continua igualzinho. Então, eles têm competência numa coisa, mas não tem em outra. Então, a tática do Bolsonaro é claro que vai dar errado. Vai dar errado para nós brasileiros, que nós vamos ver muita gente morrer. E a gente vai ficar com raiva porque eles vão começar a maquiar os números. Já estão maquiando os números. O Brasil não tem 4 mil casos. Eu acredito que todo mundo conhece alguém, ou conhece alguém que está contaminado e não é um caso oficial. Ou que tem todos os sintomas, mas não foi testado. Todo mundo conhece. Eu conheço umas 3 ou 4 pessoas que não foram testadas, apesar de apresentarem sintomas. E aí, mas e se elas não tiverem o tal do vírus? Tá, mas se uma das 4 tivesse e as outras 3 não, já é 25% das pessoas que eu conheço. Todo mundo conhece alguém. Então o Brasil tem muito, mas muito mais de 4 mil casos. É só ver que o Brasil só testa casos graves. É só ver que, por exemplo, tem gente que morre e os parentes vão na TV e falam, foi descaso, porque ele foi lá com sintomas, mandaram voltar para casa. Ele voltou para casa, se sentiu pior, voltou para o hospital e morreu. Então, se a pessoa tivesse sido tratada desde o começo, talvez não teria morrido. Mas muita gente já está morrendo por descaso no Brasil. E os números estão sempre para baixo, para parecer que não é tanta gente, com o governo falando para as pessoas saírem de casa. E hoje o Bolsonaro foi lá em Brasília e aí é que está uma coisa estranha. O Bolsonaro saiu em Brasília, ele foi em vários lugares diferentes ali do Distrito Federal falar com as pessoas. Ele cagou para todas as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Ele teve uma hora que uma menina deu uma pulseirinha para o Bolsonaro, ele pegou da mão da menina, sem passar álcool gel nem nada, e colocou na mão, abraçou a menininha, aí ele começou a apertar a mão de várias pessoas, ele causou uma aglomeração ali, um tumulto, e ele falava com as pessoas assim, ó, pertinho um do outro, as pessoas todas aglomeradas. O Bolsonaro fez tudo o que não se deveria fazer. E ele ainda falou que as pessoas têm que sair de casa. Então o Bolsonaro, ele tá apostando nisso aí, e é uma aposta bem errada, é uma aposta muito, mas muito errada, e ele vai pagar por isso, e eu vou lutar aqui até o fim da minha vida, nem que eu tenha 90 anos, bom, quando eu tiver 90 anos, o Bolsonaro já terá morrido provavelmente, mas até o fim da vida dele, então, para que ele seja preso, porque o que ele está fazendo é genocídio. E quanto à esquerda, a esquerda não muda, a esquerda não se comunica, mas nós aqui do canal, nós temos já 120 robôs. É pouco, bem pouco, o Bolsonaro tem alguns milhares, mas se você quiser ajudar, você pode se tornar membro, é R$3. R$3 é... Para a maioria das pessoas eu sei que é pouco, eu sei que tem gente que não tem, mas se alguém quiser ajudar, é R$3 sendo membro, ou tem o Apoia-se, ou o PicPay, você coloca quanto você quiser. No PicPay, inclusive no link, se você colocar mais de R$10, eu acho que você ganha R$10 de volta, uma coisa assim. Você ganha R$10 se você fazer o primeiro depósito no PicPay, mesmo se for para mandar para algum amigo seu, alguma coisa assim. Mas se você quiser ajudar, é isso, temos 120 robôs e a gente
tenta colocar a narrativa da esquerda e combater a mentira com verdade, porque tá difícil. Desde que o Bolsonaro começou a ascensão dele lá em 2017, tá muito difícil para a esquerda. A esquerda tá apanhando demais. Já apanhava da direita antiga, mas agora apanha demais da extrema direita na comunicação. E a esquerda não mudou. E eu falo aqui faz 8 meses e eu já dei várias dicas em vários vídeos. Eu sou especialista em redes sociais. Eu já falei tudo que a esquerda poderia fazer. Não tudo, eu falo parte, porque se eu falar tudo, a direita vai lá e faz, a esquerda não faz. Esse é o maior problema. E a esquerda não faz. Esse é o que acontece. Não mudaram nada em 8 meses. Se você quiser ajudar com os robôs do bem, tem o nosso canal. E quando a gente conseguir atingir 1000 robôs, nós temos 120. Quando eu conseguir atingir 1000 robôs, nós vamos pular para os robôs de WhatsApp. Eu ainda estou vendo esse 1000 robôs, ou talvez 800 já seja o suficiente, porque os robôs do Twitter, quando já tiver um número alto de robôs, dá para a gente começar a criar mais manualmente. Então, talvez 800 ou 1000 robôs, ainda vai demorar um tempo. E aí a gente pula para os robôs do WhatsApp, que no WhatsApp é briga de cachorro grande. É lá que o bolsonarismo fez toda a rede de comunicação deles. É no WhatsApp que eles têm 15 mil grupos. E é no WhatsApp que eles conseguem tão facilmente furar a bolha da comunicação e chegar no cidadão comum. O Twitter é muito bom porque tudo que está no Twitter, todas as pessoas famosas estão no Twitter, todas as pessoas assim relevantes na política, deputados, senadores, jornalistas que cobrem a política, estão todos no Twitter. Então é importante ter os robôs ali para colocar uma narrativa, para que vire notícia alguma coisa. Por exemplo, a hashtag Bolsonaro genocida, quando os nossos robôs começaram a twittar, estava em número 19 no Twitter. Quando a gente acabou, estava em número 17 ou 16. Faz alguns dias, eu não lembro, 17 ou 16. E aí, ela chegou no top 1. Chegou no top 1 porque a gente começou a twittar a hashtag e ela foi subindo. Ela foi subindo, aí subiu para 13, subiu para 11, subiu para 10. E quando entra no top 10, para chegar no top 1 é pouco tempo, porque todo mundo que está na rede vê o top 10 ali do lado e todo mundo começa a twittar o que está no top 10 para aparecer e para subir. Então, foi isso. Agora eu lembrei. Subiu 19 para 13. Não foi para 17 ou 16, foi para 13. 17 ou 16 foi uma hashtag de anteontem, que eu também já nem lembro qual é, porque cada dia é uma tag nova que eu tento subir com os robôs. Então, cada dia é uma luta diferente e a gente vai tentando espalhar a verdade, a contra-informação, porque eles fazem a informação da mentira, a desinformação, e a gente bate neles com a informação. É isso. Se um dia a gente conseguir chegar a ter 50, 100 mil robôs, aí coitado do Bolsonaro, porque aí a gente faz um escarcéu, vira o inferno dele. É isso. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e se inscreve no canal. Falou!